vocês? Espero que sim, tá? Gente, nossa aula de hoje, né? Nossa aula de mundo do trabalho terá como tema assédio no mundo do trabalho. O que você pode fazer numa situação de assédio, certo? Então vamos aos objetivos. Contribuir para uma maior compreensão acerca da diferença entre assédio moral e assédio sexual. Orientar o grupo por meio das atividades e saber como agir diante de uma situação de assédio no ambiente de trabalho, ok? Hoje eu estou um pouco doente da garganta, na verdade, desde ontem, tá? E eu vou ficar com essas tosses, tá? Eu desde já peço desculpas a vocês. Aqui a gente tem um texto, né, onde a gente especifica o conceito aí geral, né, generalizando, o conceito de assédio, certo? Mais adiante nós temos assédio moral e assédio sexual. Constantemente vemos na mídia discussões sobre o assédio. Primeiro, precisamos entender o significado desta palavra. Assédio significa cerco, situação, sitiar algo ou alguém a fim de dominá-lo. Tomar para si. No mundo do trabalho, encontramos alguns casos em que vemos funcionários, muitas vezes, utilizando a cultura do poder para conseguir algum proveito em cima de outros funcionários, seja por ocupar cargos menores ou então pela fragilidade apontada pelo companheiro de trabalho. Vamos lá. Em algumas situações, tá? Isso dentro do mercado de trabalho, algumas pessoas, por falta, né, de uma conduta ética de trabalho, por exemplo, vocês tiveram ética no trabalho, né? Então, você sabe que a ética do trabalho, existem regras muito claras dentro daquela instituição para ser seguidas. Algumas pessoas que não passaram ou que passaram por um processo de capacitação podem entender, né, por uma questão de status ali, ou mesmo de antiprofissionalismo, a seguir uma falta de ética, né? Ser aético, ser antiético, certo? E ter em sua conduta uma relação de assédio com o companheiro de trabalho, ou com a companheira ou colega de trabalho, ok? Vamos ao conceito de assédio moral. É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras e situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho, e no exercício de suas funções, sendo mais comum em relações hierárquicas, autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e assintéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigido a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do emprego. Vou contar por experiência própria, tá? Trabalhei em uma empresa no ano de 2010. Nesta empresa, eu trabalhava em um setor de almoxerifado e expedição. O que é isso, setor de almoxerifado e expedição? A empresa ela fabricava um produto X e o setor onde eu trabalhava embalava esses produtos e expedia, exportava, né? Tinha toda uma logística. E exigia, por exemplo, no final do ano, uma carga horária um pouco pesada para os funcionários daquela área. A empresa não contratava outras pessoas nessa época. Então, por exemplo, eu tinha 8 horas de trabalho durante o dia, segunda a sábado. O meu chefe, na época, chegou para mim e me fez um convite, perguntando se eu poderia trabalhar no domingo, né? 12 horas. Né? Ou seja, para cada hora, segundo a lei, eu tinha direito a 100% de ressarcimento, né? 100% de gratificação, certo? Porque é assim que funciona a questão da hora extra. No entanto, eu aceitei precisando do dinheiro, salário mínimo, e eu aceitei. Nos domingos seguintes, ainda no final do ano, ele me fez o mesmo convite. E pela experiência, eu achei muito cansativo. 2 horas da manhã eu ainda estava na empresa, tinha entrado às 6 da manhã, então achei aquilo muito cansativo e eu disse não, né? Quando eu disse que eu não queria mais, eu percebi que ele não gostou e ele simplesmente começou, de alguma forma, me dar tarefas que era impossível de eu cumpri-las, né? Ou seja, ele esperava que eu pedisse demissão para que uma outra pessoa entrasse naquele cargo, uma pessoa mais submissa que eu, para que ele pudesse estar explorando,
né, de forma moral, né? Isso é uma forma de assédio moral, tá? Um ato isolado de humilhação não é assédio moral. Este pressupõe repetição sistemática, intencionalidade, forçar o outro a abrir mão do emprego, né? No caso, desse meu chefe lá do setor de almoxarifado, de expedição, tentou, né, me sobrecarregar para que eu pudesse ali estar pedindo demissão, pedindo para sair do emprego, perdendo alguns direitos, né, como 40% no FGTS e 40% nas minhas contas, né, entre elas férias. Mas eu não fiz isso, tá, gente? Só para que vocês saibam. Temporalidade, duração de jornada por dias e meses. Degradação deliberada das condições de trabalho. Ok? E aí a gente vai entrar no conceito de assédio sexual. E essa é uma situação delicada, eu queria que vocês prestassem atenção, porque ocorre em maioria, em maior parte, o assédio sexual é ocorrido por chefes, né, por uma questão de status, de posição hierárquica dentro da empresa, e geralmente pelo homem, tá? Mas pode sim haver casos de que o assédio sexual seja feito por mulheres a homens, tá? Isso já ocorreu, a justiça, os dados da justiça comprovam isso. Assédio sexual. Assédio sexual é um tipo de coerência de caráter sexual, praticada geralmente por uma pessoa em posição hierárquica superior em relação a um subordinado. Mas nem sempre o assédio é empregador ou empregado. Empregador ou empregado, perdão. O contrário também pode acontecer normalmente em local de trabalho ou ambiente acadêmico. O assédio sexual caracteriza-se por alguma ameaça, insinuação de ameaça ou hostilidade, tá? Exemplos clássicos são as condições impostas para uma promoção que envolva favores sexuais. Tá, vamos pegar aqui uma situação hipotética, né? Uma situação que pode acontecer ou não. Imaginem vocês uma mãe que cria 2, 3 filhos, pague aluguel, né? Pague aluguel. Eu estou pegando um elemento X, uma pessoa X, numa condição X, para que vocês entendam que às vezes o assediador ele se encontra numa vulnerabilidade que ele não consegue denunciar, por exemplo, o assediador, no caso, o chefe, né? Uma mãe com 3, 4 filhos que mora de aluguel, precisa pagar suas contas, ganha um salário mínimo e meio. Às vezes o assediador, sabendo dessas condições, acabam colocando ali o trabalhador, a trabalhadora, em situação, em exposição sexual. Uma pessoa nesse estado de vulnerabilidade, ele pode sim, né, cair ali na lábia do chefe, na lábia do patrão, e ele pode sofrer sérios problemas psicológicos depois, né, com o arrependimento. E acaba que, muitas vezes, uma pessoa nessa situação acaba não denunciando, né, procurando a justiça, ok? Então, eu queria que vocês prestassem atenção na situação contextual de vocês mesmos, por exemplo. Você estudante, seja homem, seja mulher. Os meninos nessa hora adoram, né, se colocar numa situação de vítima, mas geralmente acontece com as meninas, tá? Imagine só, você tem o seu corpo, né? Obviamente você tem suas regras e quer que essas regras sejam respeitadas. Como você, estudante, se sente, você estudante, tanto homem quanto mulher, quando você é assediado por um colega da sala de aula? Você se sente bem? Você se sente com a sua dignidade ou com a sua integridade, né, violentada? Conte, tá? Ou reflita sobre isso, só para que você pegue aí o seu contexto de vida e leve isso para o mercado de trabalho que vocês ainda não têm essa experiência. É assim que funciona, tá? De alguma forma, esse assédio, seja moral ou seja psicológico, ele vai trazer problemas, seja moral ou seja sexual, ele vai trazer problemas psicológicos. E como bem sabemos, problemas psicológicos você pode levar para o resto da sua vida, ok? No âmbito laboral, não é necessário que haja uma diferença hierárquica entre assédio e assediante. Embora normalmente haja, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, define assédio sexual como atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes, desde que apresente uma característica a seguir. Uma das características a seguir, ou abaixo, né, como a gente encontra aqui.
ser uma condição clara para manter um emprego. Ou seja, durante a experiência de trabalho que vocês terão nas suas vidas, se o chefe ou um outro trabalhador numa posição hierárquica maior que a sua lhe coloca numa situação, uma exposição sexual para que você permaneça no emprego, isso é assédio sexual. Influir nas promoções da carreira do assediado, né? Mudança de cargo, promoções para que você, né, esteja ali utilizando o seu corpo como moeda, né? Isso é um absurdo, isso não pode acontecer no mundo do trabalho. Prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima, aquilo que eu falei, a questão psicológica, tá? O assediado, né, ele pode até não sentir de imediato as questões psicológicas, né, os efeitos colaterais de ser assediado. Mas depois, quando a sua integridade, no seu código de conduta e principalmente o seu lado profissional colocado em reflexão, pode surgir ali problemas psicológicos que, como eu falei, pode levar aí para o resto da sua vida. Ameaçar e fazer com que a vítima ceda por medo de denunciar o abuso. Oferta de crescimento de vários tipos, né? Ou seja, assédio moral, né? Quando determinada situação coloca você numa situação sem saída, você não tem para onde sair, ou você segue aquelas regras, mesmo você sendo um ótimo trabalhador, um ótimo profissional, ou você pode ser coagido, ser instigado a pedir demissão. Assédio sexual, quando passa para o cunho, né, onde a questão sexual acaba se tornando moeda para algum benefício, ok? Eu tenho um vídeo aqui da Organização Mundial do Trabalho, muito didático, e eu queria que vocês prestassem atenção neste vídeo. Organização Internacional do Trabalho. O que é assédio sexual no trabalho? Precisamos conversar sobre assédio sexual. Percebam. Neste anime, né? É um anime mudo, tá? Anime mudo com algumas D4, tá? Para quem ainda tem dificuldade aí com o D4, onde nós temos aí animação, né? Imagem e a própria escrita, né? A associação aí dessas duas linguagens. Percebam, nesse cenário, onde tem um casal de trabalhadores, colegas de trabalho, há um toque, né? O cidadão, ele toca ali no corpo da mulher. A mulher não quer ser tocada no trabalho. Para que haja ali um toque físico, tem que haver uma permissão. E se houver dentro do trabalho, já é uma falta de ética, se houver consenso dos dois, né? No caso, já é uma falta de ética profissional. Vocês imaginem aí o colega tocando na amiga, no colega de trabalho, na colega de trabalho, sem permissão dela, né? Isso sim é um sinal de assédio sexual. Como eu falei para vocês, grande parte das mulheres já sofreu algum tipo de assédio sexual no trabalho. Temos relatos, por exemplo, de estudante, olha só, não foi nem no trabalho, né? Isso é comum, infelizmente, na nossa sociedade, o corpo da mulher ser objetificado, inclusive de vocês, né, que são praticamente crianças. Nós temos relatos de estudante que sofre abuso sexual, né, assédio sexual, perdão, no trajeto de casa para a escola, um assobio, né, e às vezes não é nem uma pessoa da mesma idade, às vezes é um trabalhador, sei lá, um pedreiro, um padeiro, um motoboy, né, que vê você passando, vê a menina passando e de alguma forma acaba assediando, assobiando, dizendo aquele famigerado, né? Aquela famigerada frase, algumas frases que eu não vou estar falando aqui, ok? Assédios sexuais são condutas de cunho sexual ou que objetificam vantagem sexual, afetando a liberdade, a intimidade e a vontade da vítima por meio de propostas ou imposições causadoras.
Ah, Thiago, numa situação dessa, estou no trabalho, o meu colega de trabalho pode até utilizar isso como desculpa. Você estava precisando de ajuda e eu fui lá, ajudei, lhe toquei. Entenda, tá? O toque de corpos no mercado, dentro do trabalho, ele tem, é preciso haver um consenso, você deve permitir. Quando isso não é permitido por ambas as partes, como eu falei anteriormente, isso pode sim ser tido como assédio sexual. Tiago, e o que fazer numa situação como essa? A primeira coisa, existe obviamente leis, né, que vai lhe resguardar, tá? Leis que, inclusive, dependendo da situação, geram aí alguns benefícios, se é que tem benefícios, como indenizações, tá? Mas o primeiro passo que você deve tomar é falar com o assediador. Aquela fala franca, aquela fala olhando no olhar do assediador e dizendo, olha, está acontecendo essa situação, não estou gostando, eu queria que você me respeitasse, eu queria que você fosse um pouco mais profissional. Isso tendo uma reincidência, você procura quem? A sua chefia. Tá? Se houver uma negligência por parte da chefia, aí sim você busca, né? Você aciona a lei, porque a lei ela é inerte, ela precisa ser acionada para que ela haja em seu benefício, tá? Mas você só parte para esse terceiro ponto quando você primeiro fala com o assediador e há uma incidência, uma reincidência, na verdade, desse assédio depois com o chefe, ok? É o que eu acho um absurdo. Assédio é assédio, eu acho que deveria ser tomado já uma medida cautelar já de imediato, mas essas são orientações, tá, da Associação Internacional do Mundo do Mercado, melhor, do Trabalho. Ou seja, né, aquilo que eu falei, você pode estar sendo assediado no trajeto de casa até a escola, né? Já que você não tem ainda essa experiência no mercado de trabalho. Então, não precisa ser um assédio físico, né? Um simples gesto como um assobio ou como aquelas frases famigeradas, né? De ô, delícia, né? Eu falei que não ia falar, acabei falando, tá? Isso é sim uma forma de assédio sexual, ok? No mercado de trabalho, o que eu aconselho a vocês é que vocês tenham um número pessoal e um número profissional, tá? Porque aí vocês terão argumentos futuros, caso uma infelicidade dessa aconteça, um assédio, né, cometido por um colega, ou seja homem, seja mulher, você tenha resguardado um número formal, um número onde só deve ser colocado coisas relacionadas ao trabalho. Momento e experiência. Eu tenho um colega, por exemplo, que ele chegou a perder um emprego porque ele confundiu, ele tinha dois grupos, né? Dois números diferentes. Um do trabalho e um formal, né? Um trabalho e um particular, né? Para gandaia, digamos assim. E um certo dia, outra coisa, tá? Nunca poste nada de trabalho depois do horário de expediente. Tente ter autogestão. Fora do expediente, esse meu colega acabou bebendo um pouco, se embriagando e postando uma besteira num grupo. No outro dia, teve uma reunião e ele foi demitido por justa causa, né? Não vou contar a situação porque não acho que os detalhes não vêm ao caso. Só para que vocês percebam como é delicada essa questão de mensagens também via WhatsApp, via Face, tá? Aprendam a dividir o lado profissional do lado pessoal. Então, como eu havia falado para vocês, né, é bom que você conheça, né, essa questão básica do assédio, seja ele moral ou seja ele sexual, para que você se resguarde, como eu falei, a questão, né, dos números particulares, né? Eu preciso ter um número particular e eu preciso ter um número profissional, né? Eu preciso me resguardar e eu preciso estar atento no que eu posto, eu preciso estar atento, né, no que os colegas postam, porque se eu me sentir ofendido ou ofender alguém,
tanto eu quanto aquela pessoa que foi ofendida, né, no caso aí ambos as partes, tem resguardado provas, tem resguardado ali um material, né, que pode ser utilizado no terceiro passo, caso você precise acionar a justiça, ok? Gente, nossa aula de hoje, né, está leve, né? É uma aula adaptada, obviamente. Em sala a gente ia entrar numa discussão agora com a turma. Então o que eu vou pedir a vocês? Vocês vão entrar em uma rede social, seja Instagram, seja Facebook, tá? De preferência o Instagram. E você vai colocar lá uma postagem relacionada à aula de hoje, tá? Você pode escolher o tema assédio sexual no trabalho ou assédio moral no trabalho, tá? E aí você coloca lá um conceito desse que foi apresentado para vocês e me marque no Instagram, beleza? Beijos e até a próxima aula.